Muito obrigado, professor Germano, Clarice, professor Amal também pelo convite, né? Eu fiquei muito agradecido de poder fazer parte dessa primeira apresentação da CIB neste ano, né? Metade, digamos assim, da pandemia, um momento bastante diferente, né, para essa nossa modernidade. E esse livro, né, que eu escrevi em 2017 e 2018, foi editado no início da pandemia por uma coincidência tremenda, e foi mesmo uma avaliação de 30 anos atrás, onde eu percebia que a diplomacia ia se tornar econômica, comercial, financeira, né, e empresarial. Bom, eu quero mostrar a capa desse livro para vocês perceberem, né? A Chiado tem uma bandeira chamada Lisbon Press, que é a parte técnica, né? E essa avaliação toda, né, durante esse período, onde foi considerado o Brexit, foi considerada também a reorientação econômica mundial, né, veio a ser explicado nesse livro pelos vários passos e as várias disciplinas, né, que viriam a complementar esta transição da diplomacia tradicional para uma diplomacia econômica, com todas as outras matérias que aqui já foram citadas também, a diplomacia comercial, empresarial, né? E ela começou justamente, né, essa história com o padroado português no Oriente, o padroado comercial. Esse era o acordo que as monarquias tinham com a Santa Sé, né? E principalmente com uma grande importância da Igreja de Munique, né, da Igreja Católica de Munique, onde temos até os representantes jesuítas aqui em Santa Catarina que enveredaram pelas escolas, né, pelas missões lá no sul, no Rio Grande do Sul e tal. Bom, então este primeiro capítulo ele fala de uma breve avaliação do enfoque comercial e econômico daquele tempo, né, sendo que os jesuítas navegavam, né, faziam parte dessas navegações juntamente com os descobridores, com os comandantes e tal, para estabelecerem lá os marcos, né, católicos e tentar arrebanhar mais povos, né, para suas culturas religiosas que tinham alguma dificuldade naqueles confins, né? Então esses capítulos englobam as navegações e descobrimentos, né? E aqui eu saliento que Portugal foi praticamente o descobridor de meio mundo, vamos dizer assim, foi um grande império, apoiado bastante pela Inglaterra, que o professor Amal até salientou sobre o Brexit, que é um caso bastante interessante, né, professor? O Brexit aconteceu nesse momento, sendo que a Inglaterra foi uma das responsáveis pelo vício da China no ópio, né, na Idade Média, por aí, ou no fim da Idade Média, né? E que parece que hoje a história completa os seus ciclos, né? Bom, então esse padroado comercial era um mecanismo até dos padres naquela época antiga, né, sobreviverem e desenvolverem as suas atividades, né, apoiando todo esse desbravamento comercial das monarquias. Bom, o segundo livro, né, o segundo capítulo, fala sobre as vantagens absolutas e a globalização. E que talvez seja, né, em parte, um complemento aqui a tudo que o professor Amal levantou na sua primeira apresentação, né? As especializações agora, né, nesse mundo moderno, dos vários continentes, dos vários países. E o Brasil, claro, um país continental, né, que tem como principal papel a liderança da América Latina e que precisa aí de projetos para levar a cabo essa sua responsabilidade social e internacional, né? Porque não somos uma ilha, apesar de pensarmos que somos, né, muitas vezes. E muito menos com toda essa colonização que temos, né? Bom, Blumenau é um grande exemplo empresarial e de toda essa vanguarda, principalmente hoje com esse encontro aqui.
Também dá uma demonstração dos balanços de pagamentos. A gente vê sempre os noticiários, né, brasileiros a falar em balança comercial, mas o balanço de pagamentos é realmente o que importa e que representa esses encaminhamentos de fluxos financeiros, né, para as várias contas, né, nacionais e internacionais dos países, não só as contas comerciais, né. Bom, e o terceiro livro, o terceiro capítulo, ele vem a tratar exatamente do que o professor iniciou ou concluiu falando na sua exposição, que é a reorientação econômica, a nova rota da seda, né? Ou seja, a volta do mundo, né, a ter a Ásia ou ter o Oriente como o centro do mundo, até porque os descobrimentos foram realmente a busca pelas novas rotas, né, comerciais para as Índias, e que ao serem fechadas na Itália, então tiveram que ser feitas pela Península Ibérica, através da África, o Cabo da Boa Esperança, e que então conhecemos essas histórias todas. Olha, existem livros portugueses de história que dizem, até que aqui uma curiosidade, eu acho que eu comento aqui no capítulo, de que o nome original do Pedro Álvares Cabral é Pedro Álvares Gouveia. O Cabral ele herdou do irmão, porque ele não era o filho mais velho, ele era um espadachim, ou um guerreiro, né, de espadas no Marrocos, e depois que não quiseram mais que o Vasco da Gama fizesse a segunda viagem, lá tem os históricos todos, né,